Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos esse dia. Eu orei com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu quero falar sobre o período do reinado do anticristo. Só que antes, já está acontecendo, né? As apostasias. O que é apostasia? Abandono da fé. Então já estamos, a sociedade muitas vezes não está percebendo. Muitas vezes a igreja não está percebendo. A sociedade é normal não perceber. Mas muitas igrejas, ministérios não estão percebendo algo, ou talvez finjam que não estão percebendo. As apostasias, abandono da fé cristã, da fé genuína, da fé verdadeira, infiltrações de heresias dentro do corpo de Cristo. Estamos vivendo um período em que o mundo já está preparando as pessoas para receber o reinado do anticristo. Muitos não vão nem perceber. Vão achar que ele é um Messias, vão achar que ele é o Salvador, vão achar que ele é o máximo, vão achar que ele é o cara. E o que quer dizer a palavra apostasia? Abandono da fé. Então, muitas pessoas hoje estão abandonando a fé. Por que isso? Para quando o anticristo chegar, diminuir o máximo possível o número de remanescentes. Os que ficarem para trás, o que não for arrebatado. E eu sou um cristão pré-tribulacionista. Acredito eu que a igreja, nesse período, vai ser arrebatada. Mas os que ficarem para trás, alguns vão resistir ao senhorio do anticristo. Mas outros, mesmo conhecendo a verdade, vão ceder, não vão nem perceber. Devido das apostasias que a pessoa vive. Devido ao abandono da fé. As pessoas estão vivendo, estão sendo propagados no meio do povo. Os períodos de apostasia já está sendo propagado. Quantas coisas do evangelho está sendo distorcido? Quantas coisas? Nós estamos vivendo um período difícil, período em que vários líderes cristãos estão se apostatando da fé genuína, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E agora eu vou fazer uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. É pecado um cristão se envolver em política? Não é pecado, né? Não é. Não é pecado desde que a pessoa não se corrompa. Eu não estou dizendo que não é pecado isso. Se eu falar que é pecado, eu estou mentindo. Porém, eu, na minha opinião, não aconselho
Eu não recomendo, não oriento o cristão a se envolver nisso, porque isso aí é um mundo de podridão, de sujeira, de imoralidade, e o crente está sujeito a cair nesses laços, a fazer alianças diabólicas, a fazer alianças idólatras, a praticar apostasia, muitas vezes sem perceber que o político oferece, e a pessoa acaba prestando apostasias, mesmo ajudando o próximo. Nós estamos vivendo esse período. A igreja está vivendo nisso. Esse ano, recentemente, dia 30 de outubro, teve a eleição do segundo turno. Dia 1º, né? No primeiro domingo de outubro. E agora no último, no segundo turno. Mas antes das eleições, no período eleitoral, no período de campanha, eu vi muitos líderes religiosos, muitos líderes cristãos praticando algo que Deus abomina. Mas a apostasia chegou tanto que cegou o entendimento deles. Eles não perceberam algo que Deus abomina e que eles pregam veemente contra. Mas praticarem, alguns continuem a praticar, temem praticar. E acho que está tudo bem, mas a palavra de Deus diz que não está. Eles praticarem idolatria. Perdão, o que é idolatria? Adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Ou quando você coloca qualquer coisa paralelo ou acima de Deus. Idolatria é isso. Nada está acima de Deus ou junto com Deus. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todas as coisas. Nada deve estar junto com Deus, nem acima de Deus. E quando você coloca qualquer coisa junto com Deus ou acima de Deus, você está praticando idolatria. E a gente viu isso no meio da política. Pessoas falando mais de um candidato do que do próprio Jesus. Preocupado mais com o candidato para ganhar a eleição do que vidas indo para o céu, do que salvação de almas. Nós vemos isso acontecer. Muitos líderes religiosos que declararam apoio. E até aí tudo bem, a pessoa pode declarar apoio. Mas tem que respeitar a opinião contrária. Respeitar os que pensam diferentes. Hoje, a gente viu na internet, que a internet a gente vê de tudo. Pastores falando que quem votasse no candidato da esquerda não deveria tomar Santa Ceia, deveria ser excluído da igreja, que ele não ia dar Santa Ceia para quem votasse no candidato da esquerda, falando bobagem, praticando idolatria, praticando apostasia, muitas vezes sem perceber, né? E outros falando e criticando, falando que o cristão não deveria votar no candidato da esquerda, pelo candidato da esquerda defender alguns princípios que são fora da Bíblia. Como se o candidato da direita não tivesse nada fora da Bíblia, né? Vamos falar o que ele fazia. Ele fazia saudação nazista, Heil Hitler. Um cristão deve saudar o outro com Heil Hitler. E tantas outras abominações, tantos outros erros. E agora a verdade está vindo à tona. As corrupções do governo dele também, sujeira. E tantas coisas que ele fez são contrárias à palavra de Deus. Mas a cegueira fez com que os pastores não enxergassem. Alguns sim, estão enxergando, estão fingindo que não estão enxergando.
Não viram. No período da pandemia, pessoas morrendo e ele zombando. Ele dizendo que não era coveiro. Tantas outras atrocidades que ele fez. No ano de 2021 mesmo, ele não depositou o PASEP, o piso, o PASEP. É o direito do trabalhador, o direito do povo pequeno. Prejudicou o povo pequeno, pobre. Prejudicou o pobre, os necessitados. Tentou acabar com leis trabalhistas. Tentou acabar com o direito do povo. E outra, o papel da igreja não é se envolver em política e ganhar alma para Jesus. Deus não instituiu igreja para ficar se envolvendo em política, mas sim para ganhar almas para Jesus. E na igreja vai ter pessoas que iam votar à esquerda, como teve alguns que votaram na esquerda. Teve alguns pastores que foram para o lado da esquerda, alguns líderes religiosos foram para o lado da esquerda, outros foram para o lado da direita, outros permaneceram neutros. Mas cada um é livre. Nada acontece se não for da permissão de Deus. Então fizeram campanha como se, vou falar o nome, como se o atual presidente Bolsonaro fosse o Messias do Brasil. Fosse o Messias, a salvação. Como se o Bolsonaro tivesse morrido na cruz para perdoar nossos pecados, como se o sangue de Bolsonaro nos purificasse de todo pecado. Isso foi um período de apostasia, em que a igreja está deixando de pregar a palavra, praticando idolatria, para defender coisas que vão contra princípios bíblicos. E tem tantas outras coisas dentro da igreja acontecendo, coisas que precisam ser resolvidas. Os pastores não resolvem, preferem se envolver em política. Ao invés de pregar o evangelho, falar do amor, da graça, porque tem vidas morrendo e indo para o inferno. Líderes preocupados com política, e seus liderados, seus pastores, cometeram apostasia, e ele fazendo vista grossa. Pessoas falando, aconselhando a igreja, aconselhando o povo a não votar no candidato da esquerda, e dizendo coisas que não devia dizer. Mas no rebanho dele tem pastores, líderes, tem pastores que se apostataram da fé, que não acreditam mais na sã doutrina, que fala o que para uns são doutrina, para outros não. O que para mim é doutrina, para ele não é. Não acreditando mais na doutrina. E é pastor, consagrado, ungido, é formado em teologia, tem bacharel em teologia, e fala que não gosta de falar de teologia, que não gosta de falar de Bíblia, não gosta de falar de nada, e é pastor, mal educado. Mas aí o líder dele não se preocupa em corrigir ele. O líder dele não se preocupa em ensinar ele que isso não é postura de um pastor. Se preocupar, é preocupado ali com política, politicagem, coisas que são corruptas, imorais. O que é isso? Isso é período de apostasia. Muitos vão se cegar nessas coisas. Como eu falei, política dentro da igreja é um problema. Muitos acabam até se envolvendo em coisas que no lugar que não se deve envolver. Se envolvem com misticismo, com paganismo, com sociedades discretas, praticam o satanismo, e a pessoa acaba também se envolvendo nesses rituais, acaba se envolvendo nesses rituais macabros, satânicos,
diabólicos que vêm querer dominar a sociedade, que domina a política, domina o sistema político mundial, está debaixo da nova ordem mundial. E muitas vezes nós não percebemos isso. E a pessoa acaba entrando neste caminho. E o risco é de Jesus voltar e muitos ficarem para trás, e alguns até líderes religiosos cederem ao senhorio do anticristo e dizerem que o anticristo é o verdadeiro Messias, é o salvador da pátria, o salvador da humanidade, que durante anos eles foram enganados. Eles pregaram algo que não existiu. Perigoso acontecer isso aí, porque é isso que o anticristo vai fazer nos primeiros 2 anos e meio. Ele vai dar liberdade religiosa, mas depois ele vai acabar com a liberdade religiosa, porque ele vai se declarar o Messias, o Salvador do mundo, o Salvador da pátria, o Deus, o único verdadeiro Deus, e todos vão ter que adorar Ele. Não vai ter outra religião no mundo a não ser a religião do anticristo. E aquele que confessar outra religião será morto. Aquele que confessar outro Deus será morto. Aquele que não renunciar ao cristianismo será morto, será perseguido, torturado. Aquele que recusar colocar a marca do anticristo, a marca da besta, no seu corpo será perseguido, torturado, preso, morto, por resistir. Mas vai ter alguns que vão resistir, que vão pregar a palavra, vai ter alguns remanescentes nesse período. Então o anticristo ele vai fazer milagres, maravilhas, prodígios, vai ser um lobo em pele de cordeiro, vai ter um discurso de paz, vai ter muitos líderes religiosos vão ser enganados, iludidos pela lábia do anticristo, devido que as apostasias, e vão achar que durante anos e anos e anos foram enganados, iludidos, não só os líderes, como os demais. Os que ficaram, muitos vão achar, nossa, eu Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nunca existiu. Não, o verdadeiro Deus é o anticristo. Deus de Israel nunca existiu. A Bíblia é uma piada. É? Que isso? Que cristianismo é esse? Não, o verdadeiro Deus é o anticristo. Ou tem um nome, eu não sei quem vai ser, nós não sabemos. É o fulano de tal. Esse é o verdadeiro Deus, esse é o Messias. Jesus Cristo nunca existiu. As pessoas vão cair nessa palavra. Que aquele que se diz cristão, você é promovedor do ódio, da ira, você só promove dissensão, inveja. É, vai acontecer isso. Você só promove o ódio, você não pratica o amor, você deve ser morto. E vão matar. Porque o cristão vai ser acusado de ser promotor de ódio aqui na terra. Você é uma pessoa que espalha ódio, espalha morte, espalha rancor, vão distorcer a verdade de Deus durante esse período, até a batalha do Armagedon, até Jesus voltar e colocar o anticristo no seu devido lugar, até chegar ao reino milenar de Cristo. Esta terra passará pelo governo do anticristo.
Alguns vão resistir e outros vão ceder ao senhorio do anticristo. Eu creio que até lá a igreja vai estar arrebatada na glória. A igreja vai estar dando glória a Deus e aleluia. E os que ficaram vão ter a última chance de se reconciliar com Deus. Mas como eu estou falando, o anticristo já está preparando o seu terreno aqui na terra para passar por desapercebido. E nós estamos vendo isso aí acontecer. Mas que como igreja de Deus, nós precisamos abrir os olhos e voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia. Esta é a mensagem que Deus tem me mostrado neste dia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.